Olá, meu nome é Poliana de Tirana, eu sou médica infectologista e eu estou hoje aqui para ajudar a gente na paramentação e desparamentação, dar algumas orientações, algumas dicas úteis nesse momento que é tão crucial para o risco de contaminação do profissional de saúde. Vamos lá? Primeira coisa que a gente deve fazer é separar todo o material que a gente vai utilizar e de preferência na ordem que a gente vai utilizar. A gente sempre começa a paramentação de cima para baixo e sempre a primeira coisa que a gente coloca é a paramentação respiratória. Então a gente vai falar um pouquinho aqui. Vou fazer primeiro com a máscara facial, depois com a N95. Na sequência a gente coloca os óculos, o gorro, o capote e as luvas por último. No momento em que a gente falar da N95, a gente também vai utilizar a Face Shield e eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode, de maneira segura, armazenar a nossa N95. Antes de pensar em se paramentar, a gente tem que pensar em como nós estamos antes dessa paramentação. Portanto, todos os acessórios devem ser retirados, brincos, alianças, anéis e sempre, para as mulheres, prender o cabelo. Isso é importante porque a paramentação ela presume um risco de contaminação. Portanto, quanto menor a superfície exposta, melhor e mais protegido o profissional está. Então vamos lá. Começando então pela precaução respiratória. Essa é uma máscara facial ou uma máscara tripla que a gente utiliza quando a precaução instituída é a de gotícula. Essa máscara ela pode ser utilizada, inclusive no atendimento aos nossos pacientes ambulatoriais, não há problema. Lembrar que a máscara de tecido não pode ser utilizada no atendimento, mas em momentos que nós estejamos, como, por exemplo, numa atividade administrativa não assistencial, ela pode ser utilizada sem problemas. Na sequência, a gente utiliza os óculos. Aquelas pessoas que usam óculos, lembrar que existe um óculos especial para quem usa óculos com a lateral um pouquinho maior, mais larga, de maneira a dar conforto visual para quem utiliza os óculos. O gorro vem na sequência, logo em seguida o capote. A gente tem no capote algumas fitas. A primeira fita, ela fica em cima, a segunda mais embaixo e ambas a gente deve fechar as duas fitas para que a gente tenha uma paramentação adequada. E a de baixo, a gente precisa de fechar, idealmente na lateral, nunca na frente. Se ela não for suficiente para que você feche na lateral, você pode fechar só atrás. Nunca na frente, porque a região de maior contaminação é a região da frente. Portanto, se a gente coloca uma fita que a gente vai encostar a mão, o risco da gente se contaminar da desparamentação é muito maior. Na sequência, e por último, a gente vai então colocar as nossas luvas. Lembrar que a higienização das mãos deve preceder a colocação das luvas e a gente não dispensa, a higienização das mãos com álcool, o fato de utilizar a luva. Então, logo antes de colocar as luvas, a gente tem que higienizar as mãos com álcool 70%. O momento da colocação das luvas é um momento que também merece atenção. As luvas elas devem sempre ultrapassar a manga do capote, para que a gente não tenha aqui nenhuma fresta que permita a contaminação da região do punho. Então, a gente já deu assistência ao paciente, agora a gente vai se desparamentar. Lembrando que no momento da desparamentação, o que tem que estar na nossa cabeça são aqueles locais que têm o maior nível de contaminação, que seriam as nossas mãos e a região principalmente frontal. Portanto, a primeira luva a gente pode tirar normalmente. Já a segunda luva, a gente pode puxar um pouquinho para abrir a frestinha que a gente não queria durante a assistência e puxar sempre por dentro da luva e fazer esse movimento dentro da luva para que a gente não tenha contato em momento nenhum com a face externa da luva. A partir do momento que a gente tirou a luva, agora a gente vai para o capote, que é exatamente a ordem inversa do que a gente colocou. A gente tira o capote da parte de cima. Lembrar aqui da lateral.
O ideal, depois da gente experimentar tirar a luva, é sempre a gente higienizar as mãos no álcool, para que a gente aumente a segurança da desparamentação. E lembrar que a face externa do nosso capote teve contato com o paciente. Portanto, na desparamentação, a gente vai sempre utilizar a face interna do capote. Para a gente retirar, então, as mangas, a gente vem pela face interna, segura e puxa. Face interna, segura e puxa. Como que a gente vai descartar nos hampers de material infectante? Dessa forma, invertendo o capote. Então, tudo que eu estou pegando aqui é a face interna do capote. Agora, nessa condição, ele já pode ser descartado. Na sequência, a gente vai retirar, então, toda a nossa paramentação de cima, que é também a paramentação respiratória. Muito importante lembrar que em qualquer desparamentação, a última coisa que a gente tira, quando pode tirar, porque no momento o uso da máscara é obrigatório em qualquer circunstância, então teoricamente a gente nem vai retirar, mas vamos supor que caiu, respingou gotícula, essa máscara está muito contaminada, a gente vai trocar. Então a gente vai lá, tira primeiro aqui o gorro, os óculos e por último a gente vai retirar a máscara. Nunca pela frente, a máscara nunca deve ser retirada pela frente. Lembrar que se tem alguma coisa nos protegendo nessa máscara, é a região externa dela, portanto ela vai estar muito contaminada. A gente nunca permite a retirada pela frente, tirando apenas pelas pontas e aí a gente já pode descartar. Agora vamos então falar da paramentação para aerossol, que seria então o uso de uma máscara como essa, uma máscara N95. Eu escolhi especialmente essa máscara, que é uma máscara valvulada, para falar sobre uma novidade. Na última nota técnica sobre paramentação, eles destacaram que o profissional de saúde, utilizando uma máscara como essa, que tem essa válvula, obrigatoriamente ele precisa, no momento da assistência, utilizar a face shield para se aproximar do paciente. E isso se justifica porque isso se chama válvula expiratória ou válvula exalatória e essa válvula ela protege o profissional por causa do filtro, porém ela coloca o ambiente em risco, principalmente o paciente que ele está assistindo, se eventualmente ele for um portador assintomático da doença. Então a gente precisa sempre utilizar a face shield quando a gente utilizar uma máscara com um dispositivo como esse. A colocação da máscara N95 é uma colocação que envolve um pouco mais de cuidado do que a máscara facial. Então a gente deve fazer o ajuste, essa região e essa de baixo elas têm que estar adequadamente ajustadas e sempre lembrar que essa região do nariz também, senão no momento que a gente for colocar os óculos, esses óculos vão embaçar. Então a gente coloca na sequência os óculos, o gorro, e a gente também vai utilizar agora a face shield. Face shield, né? Esse é um modelo bem simples de face shield. Lembrar que os óculos que devem ser utilizados com a face shield são sempre esses óculos que eu utilizei agora, nunca aqueles óculos de vedação que tem uma borracha, porque eles impedem, um compete com o outro e diminui a acuidade visual. A retirada da face shield é bem simples, a gente deve sempre ter o cuidado de lembrar de colocá-la sempre numa região, numa superfície que a gente consiga higienizar depois, como essa bancada. E aí a gente vai retirar o gorro. Os óculos também precisam de ficar numa superfície para ser higienizados posteriormente. E a máscara. Lembrar que a máscara nunca deve ser retirada pela frente, sempre puxar o elástico da máscara, de preferência segurando um pouquinho aqui embaixo, para evitar que ele entre em contato direto com a parte externa da máscara. E dessa forma, a gente vai, com o uso de uma folha como essa, eu vou mostrar para vocês algumas formas de guardá-la. A gente pode, então, utilizar uma folha assim, dobrada ao meio, uma superfície como essa, em que a gente coloca a máscara, segura e grampeia ou dobra essas laterais.
E a gente pode também lembrar sempre que o elástico tem que ser guardado sempre do lado de fora, porque a gente presume que essa parte da máscara ela já pode estar contaminada. E tem uma outra forma que eu gosto bastante, que é bem prática, que a gente pode pegar uma folha 4 como essa, fazer um pequeno furo, depois de dobrar em 4, e com esse pequeno furo aberto, a gente passa a fitinha aqui por dentro. Dessa forma a gente garante que não vai ter nenhum tipo de contato externo. A gente pode tanto dobrar as laterais quanto grampeá-las e manter, por exemplo, dentro de uma embalagem plástica que evite o contato com outras superfícies. Lembrar que esse papel que envolve a máscara, ele sempre que a máscara for utilizada, reutilizada, ele precisa ser descartado. Então, pessoal, era isso. O momento de maior risco para que um profissional de saúde se contamine é o momento da desparamentação. Então, a gente precisa fazer num ambiente que seja um ambiente tranquilo e estando bastante atento a cada um dos nossos movimentos para que a gente não se coloque em risco. E espero ter contribuído. Até mais!